Saudações, comunidade escolar, e saudações a você, estudante da segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Alexandre e estarei com vocês para mais uma aula de construção sustentável, do aprofundamento Meu papel no desenvolvimento sustentável, unidade curricular 2, projeto Casa Sustentável. Tá? E para vocês que não se lembram de mim, eu sou um brasileiro nato, descendente de japoneses. O meu sinal é a letra A e depois você puxa o olho com o dedão. Uso óculos de armação preta e hoje estou com uma blusa preta, calça jeans e tênis preto. Também quero dar as boas-vindas para o pessoal da equipe de Libras que sempre nos auxilia aqui nas nossas aulas. E hoje eu tenho o Helder e a Amanda. Muito obrigado e sejam bem-vindos. E também quero agradecer a todas as equipes que tornam possível essa aula ser realizada e chegar até você com a mais alta qualidade de som e imagem. Tá ok? Então, vamos relembrar um pouquinho que a gente viu no nosso último encontro? No nosso último encontro, nós vimos aí a conta de energia elétrica, né? Esse dado é muito importante para a gente poder estimar o consumo aí de uma pessoa, né? Saber quanto uma pessoa apenas ela consome é importante para a gente poder estimar aí o quanto que vai ser consumido numa construção. Tá ok? E como a energia elétrica vem da água, né, na nossa grande maioria, hoje eu vou estar falando aí da conta de água. Tá ok? Então hoje eu vou estar detalhando aí para vocês e estudando, né, fazendo uma observação a respeito da conta de água aqui do município de São Paulo, que pode variar aí para o seu município. Então a minha sugestão é que você pegue a conta do seu município e verifique aí se o raciocínio é o mesmo, né? Se os valores são os mesmos, porque pode variar de município para município. Tudo bem? Então, só lembrando a todos que eu sempre me baseio para fazer minhas aulas no mapa, né? Que é o material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento. Tudo bem? E que a habilidade que vamos estar trabalhando hoje é a EM-IF-MAT-01, que é investigar e analisar situações problema, identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada situação, elaborando modelos para sua representação. Tudo bem? Então, o objetivo de hoje é conhecer a conta de água aqui do município de São Paulo, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês quais contas aí que são realizadas para chegar no valor total da conta. Tudo bem? Mas antes de mais nada, não se esqueça, se você ainda não pegou, corre lá que dá tempo. Pega seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu diário de bordo e sua calculadora. Durante a aula a gente não vai estar utilizando, né? Mas para aqueles que nos acompanham via aplicativo, eu vou deixar aí uma continha para estar fazendo na interação, tudo bem? Então, eu também conto com a colaboração e a interação de vocês. Tanto é que eu estou com o chat aberto aqui na minha frente, tudo bem? E caso vocês tenham perdido alguma aula, é só procurar no repositório. Eu deixei o endereço aí para vocês e aí vocês entram com o usuário e senha da sede. Tudo bem? Então vamos lá. Nas últimas aulas conhecemos a conta de energia elétrica e na aula de hoje nós vamos ver a conta de água. Tudo bem? Então aqui, antes de mais nada, vale relembrar uma coisa muito importante, que é a unidade de medida de volume, tá ok? Por quê? Porque a gente está acostumado com o litro, né? No nosso cotidiano, a maioria das coisas que a gente compra nos supermercados ou nos postos, em qualquer lugar, está ou em litros ou mililitros, né? Para identificar o volume do produto que a gente está comprando, tá? Mas o metro cúbico é a unidade aí que também ele diz respeito ao volume, tudo bem? Então aqui vale destacar o seguinte, que o metro cúbico é a unidade muito utilizada para se quantificar o volume em um espaço. Mas no nosso cotidiano usamos mais o litro para medir esse volume. Então vale a pena relembrar
como se faz a conversão de metros cúbicos para litros, tá ok? E aí eu vou ter que lembrar aí dos prefixos aí que vocês aprenderam com o seu professor, tá ok? Lembra que tem o mili, o centi, o deci, a unidade que estamos utilizando, o deca, o hecto e o quilo, né? Essas são as principais que você usa no seu cotidiano. Ah, existem outras? Existem, né? Tem o giga, tem o mega, tem o micro, tem o nano, né? Tem vários prefixos aí. Mas o que eu quero me ater é no deci, tudo bem? Então, vale lembrar o seguinte, como estamos trabalhando com unidade de medida de comprimento, eu vou fazer a associação de 1 metro com 10 decímetros. Tudo bem? E aí, o que significa então ter 1 metro cúbico? 1 metro cúbico significa ter um cubo de lado 1 metro. E dentro desse cubo de lado 1 metro, quantos cubinhos de lado 1 decímetro cabe? Né? Então, você chega na relação que 1 metro cúbico equivale a 1 decímetro cúbico. E por que é importante você saber quanto que vale 1 decímetro cúbico? Porque 1 decímetro cúbico é o que vai fazer a conversão com litro. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, se eu descobrir quantos cubinhos de lado 1 decímetro cabem dentro do cubão de lado 1 metro, eu vou saber quantos litros vai caber aí dentro do metro cúbico. Então, com isso, resolvendo algumas continhas, chegamos que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tudo bem? E essa relação aí nos auxilia aí no nosso cotidiano para fazer a conversão, né? Então, muitas coisas a gente converte uma coisa em outra, né? E aqui é um exemplo aí de que a gente vai estar aplicando essa conversão, tá? Então, é importante sempre deixar anotado aí no seu diário de bordo para não esquecer, tá? Que 1 decímetro cúbico vale a 1 litro, tá? Logo, né, resolvendo algumas continhas, chegamos que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tá bom? Então, feita essa lembrança aí, porque vocês provavelmente já devem ter visto aí em sala de aula, vamos continuar aqui com a conta de água, tá? A conta de água do município de São Paulo tem essa cara aí, tá? Então, ela tem algumas informações que não podem faltar, tá? Então, a primeira coisa é os dados do cliente, tá? Então, tá falando aí do número do documento, quem é o cliente, o endereço do cliente, tá? Qual é o número do hidrômetro, né? Todos esses detalhes aí que são necessários. No outra parte aqui que eu vou destacar para vocês, vai vir aí o valor total aí dessa fatura, tá ok? Então você vai ver que também vai ser uma soma de valores, que somando todos esses valores, você chega aí no resultado que é o quanto você tem que pagar. Eu só chamo a atenção aqui que também aqui tem a taxa de regularização, tá? De 0,50. Mas isso daí eu vou estar detalhando mais à frente, tudo bem? Fiquem tranquilos aí. Eu só quero mostrar aqui o geral para vocês, tá ok? Aí depois vem aqui essa parte que fala que qual o tipo de ligação, né? Que é água e esgoto, né? Quando que foi a data, é importante a data, quando vai ser a próxima leitura, qual que é o tipo da marca, que é o comum, né? Que é o residencial. E ele está falando aqui que de água aqui, o consumo da leitura anterior e o consumo aí atual, tá? No período de 30 dias. E qual que foi a média dos últimos 3 meses, tá? Então, olha a média aparecendo de novo, né? Vocês lembram como é que calcula a média? Eu pego, somo os valores e divido pela quantidade de valores somados, tá? Então, se eu somei 3 valores, eu vou somar todos esses valores e dividir por 3.
Agora, caso tenha mais valores, eu vou dividir pelo número de valores que eu for somar, tá? E geralmente a gente pega uma média de 1 ano, tá? Porque daí passa por todas as estações, por todos os climas, né? Quente, frio, né? E aí a gente consegue ter uma visão melhor aí de como está sendo consumido, neste caso aqui, a água. Tudo bem? Então, continuando aqui, mais um dado que eu quero destacar aqui é os coeficientes, né? Por quanto que multiplica, né? Tá discriminado aí na fatura, qual que vai ser o valor que vai ter que ser multiplicado pela quantidade consumida, tá ok? E para finalizar aqui essa parte de destaque, né? Lógico, todas as informações que está apresentado aí na fatura são importantes, tá? Eu estou destacando alguns. Tá? Então, caso você sinta a necessidade ou a curiosidade mesmo de verificar aí a conta por completo, vai lá, pega uma conta, faça uma pesquisa, descubra aí as siglas, né? Por exemplo, na aula passada, quando eu falei de energia elétrica, eu falei de duas siglas, que eu não falei o que significava. Mas uma, por exemplo, é referente à utilização dos postes da fiação, que leva a energia dos geradores até a sua residência. A outra taxa se refere à geração de energia lá na usina, tá? Então, por isso que tinha duas siglas lá diferentes, tá? Eu não falei para vocês e era para vocês assim, tipo, eu tô curioso, o que significa essas siglas, tá ok? Então, eu também, nessa aula de hoje, eu não vou falar do que significa a sigla, tudo bem? Eu deixo como sugestão aí para você dar aquela pesquisada e sanar aí a sua curiosidade, tá ok? Então, continuando aqui. Para finalizar aqui os meus destaques da fatura, eu grifei aqui o consumo nos últimos meses, ó. Tá vendo como é importante você saber como está sendo consumido aí seja água ou eletricidade aí na residência? Então eles sempre vão colocar quanto que foi, para você também, por exemplo, no caso da água, verificar, mas o mês passado veio menos, esse mês veio muito mais. Será que eu tenho vazamentos em casa? Isso pode acontecer. Será que desregulou alguma boia lá e está saindo muita água pelo ladrão? Opa, também isso pode estar acontecendo, tá ok? Então o que acontece? Saber o histórico de como está sendo consumido também pode nos auxiliar aí a detectar vazamentos, né, ou desperdícios mesmo e como água é muito importante, porque sem água a gente não vive, né? Preservar aí, economizar a água, tá bom? Então ele pode mostrar para nós um problema que pode estar acontecendo no momento atual, tá ok? Então, continuando. Aqui, a conta de água na cidade de São Paulo, eu deixei em destaque aqui os valores, tá ok? Então, ó, é nessa parte aqui que a gente vai estar fazendo as contas, tá? Então, olha só. Ele está falando da leitura anterior, da leitura atual, qual que foi o consumo, que no caso foi 12, no período de 30 dias, e deu a média dos últimos 3 meses, falou que foi consumido 11,587 metros cúbicos, nessa residência aí, que eu estou pegando como exemplo. Tudo bem? E aí, nesse quadro aqui de baixo, é quando eu vou utilizar aí o consumo e vou saber por quanto que eu vou multiplicar. Só que, peraí, vai ser a mesma coisa que a conta de energia elétrica, professor? Eu vou ter que calcular para um, depois calcular para outro, depois calcular a soma e calcular as taxas? Não, não, não. A conta de água é bem mais simples, tá ok? O que você tem que prestar atenção é nas faixas. Então, nesse caso aqui do município de São Paulo, ó, ele está falando que de 0 até 10 metros cúbicos, ele vai cobrar essa tarifa de R$ 3,272. Tudo bem? E para tudo que exceder este valor,
de 11 até 20, ele vai cobrar esta outra tarifa. Então, se no caso dessa residência ele consumiu 12 metros cúbicos, qual conta teria que ser feita? Ele vai pegar o 10, como o 12 é maior que o 10, ele vai pegar o 10 e multiplicar por 3,272. Tudo bem? E depois, quanto que sobrou aí desses 12? Sobraram 2 metros cúbicos, não é isso? Então, ó, esses 2 metros cúbicos, tá ok? Vai ser multiplicado por 5,130 e vai ter um outro valor. Esses valores somados vai dar o quanto que você vai ter que pagar de água. Opa, mas espera aí, professor. Na tabela tem 2 colunas. E na outra coluna está escrito esgoto. Sim. E, professor, eu reparei aqui o seguinte, que os valores são os mesmos. Sim, são os mesmos. Tá? Por quê? Porque para a concessionária, eles pressupõem que tudo que entra na sua casa de água vai sair pelo esgoto. Então só tem um relógio, que é o relógio de entrada de água, que fica girando aí conforme vai sendo consumida a água. Né? E eles pressupõem que essa mesma água que entra é o que vai sair. Então o que eles fazem? Eles pegam, em vez de colocar um relógio na saída de esgoto, que também é meio que impossível fazer isso, né? Eles pegam simplesmente e dobram, né? Eles fazem vezes 2 este valor. Só que um é referente à entrada de água e a outra é referente à saída de água. Tudo bem? Então, basicamente, ele utiliza os mesmos valores de consumo para a entrada e para a saída. Tudo bem? E aí, olha só, o total vai ser o quê? A soma de água com a soma de esgoto, tudo bem? Então, se você conseguiu calcular o de água, você não precisa se arriscar fazendo de novo a conta para o esgoto, porque você sabe que é o mesmo resultado. Mas, professor, eu posso fazer? Pode. Por quê? Principalmente porque, se você fizer a conta e chegar em um outro resultado, então uma das duas está errada. Você entendeu? Então é uma forma de verificar se você está acertando as contas. Você não vai precisar de alguém do seu lado para ficar falando, ah, tá certo, ah, tá errado. Você mesmo tem as suas condições de verificar se você está acertando a conta ou não, tá? E aí você se torna mais autônomo, você não fica dependendo das outras pessoas. Ah, não, vamos ver se eu acertei, faz a conta, se chegou no mesmo resultado, quer dizer que você acertou. Tudo bem? E aí depois, para descobrir qual que é o valor máximo aí, aliás, qual que é o valor total, desculpa, que você vai pagar, eu coloquei alguns passos para vocês. Então, a primeira coisa, vocês podem reparar que a coluna 2 e 3 são idênticas, como eu já havia chamado a atenção de vocês, né? A de água e a de esgoto. Então, vocês podem reparar que os valores são idênticos, pois pressupõe-se que toda a água que a companhia envia para a residência sai pela rede de esgoto, e por isso o volume apresentado no relógio é contado 2 vezes. Por isso o valor da coluna 2 é igual ao das 3, e elas são somadas. Depois, além disso, essa conta é dividida em 2 partes. A primeira, se foi consumido até 10 metros cúbicos, perdão. Então aqui, ó, foi o que eu falei, você tem que verificar até quanto de consumo foi, tá ok? E você paga a tarifa mínima, tá? A segunda é o excedente, a quantidade que excedeu que multiplica pelo valor da outra tarifa. Então, no caso, foi 2 metros cúbicos, vai multiplicar por 5,130. Tudo bem? Depois, soma-se os valores da tarifa mínima com a tarifa excedente. E se tem o valor total da segunda coluna, que se repete na terceira coluna. Então, já tem o valor de quanto eu vou pagar pela água e de quanto eu vou pagar pelo esgoto.
E ainda não acabou. Lembra que eu falei que tem uma taxa aí de regularização lá de 0,50%? E aí, a partir do total da conta de água, soma-se o valor da água e do esgoto com a taxa de regularização de 0,50, que é sobre o total. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Avalie positivamente ela pelo QR Code que aparece na sua tela. Se você está nos acompanhando pelo aplicativo, continue conosco para a nossa interação. Caso contrário, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.